Olá pessoal, bem-vindos ao Almoço com a sua Gastro. E hoje o nosso almoço com a Gastro vai ser Tira Dúvidas. Isso porque eu sei que é um tema que vocês gostam e segundo porque eu estou devendo várias dúvidas que vocês têm me mandado. Aqui na live eu consigo elaborar melhor a dúvida, explicar com detalhes para que você aí do outro lado consiga entender. Na caixinha de perguntas muitas vezes tem que ser aquela duvidinha mais rapidinha. Então você que já sabe como funciona a nossa live e para quem não sabe, tem que mandar a dúvida no balãozinho. Porque quando vocês mandam as dúvidas aqui nos comentários, eu não consigo ver. Porque eu tô falando aqui, tô pensando e perco a sua dúvida. Então, se você quiser que a sua dúvida seja respondida, mande a dúvida na caixinha de perguntas. Aqui tem um balãozinho que fica no cantinho aqui embaixo. É só você clicar no balãozinho e mandar a sua dúvida. Então, sejam muito bem-vindos. Esse mês foi um mês que teve menos lives, então estou aí em débito com vocês, tá bom? Bora lá! Que eu vou comentar um pouquinho essa pergunta aqui, porque é uma tônica que vem até na minha própria vida pessoal. E eu vou dividir com vocês um pouquinho sobre o que a gente sabe sobre saúde intestinal e emagrecimento e também sobre a minha experiência pessoal, tá? A dificuldade de emagrecer pode estar relacionada com a disbiose e a saúde intestinal? E a resposta é sim. Por quê? A gente sabe que pessoas obesas têm uma microbiota diferente de pessoas que são magras. E se a gente faz estudos, tem vários estudos evidenciando isso, o padrão de disbiose de obesos é diferente do padrão encontrado em pessoas que são magras. E se a gente pega a microbiota de uma pessoa obesa e coloca em um ratinho, esse ratinho fica obeso, diferente do que a gente faz se a gente colocar a microbiota de uma pessoa magra num ratinho. E se a gente depois troca esses ratinhos, o ratinho que recebe a microbiota do gordinho, ele também fica gordinho. Então a gente sabe que a nossa microbiota, ela impacta não só como causa, mas como uma consequência da obesidade. Não dá para você falar que a obesidade é causada exclusivamente por disbiose intestinal. Isso é um erro, gente. Obesidade é uma doença multifatorial. Envolve história de infância, envolve genética, envolve o seu padrão alimentar, envolve a sua forma de lidar com as emoções, envolve os seus hormônios. Há muitas coisas que estão relacionadas com a obesidade. Mas a gente sabe que dentre essas várias causas da obesidade, a microbiota intestinal tem um papel importante. Isso porque o nosso intestino, ele não só é o órgão onde a gente absorve os nutrientes e a depender do perfil que a gente tem de microbiota, a gente absorve mais a caloria dos alimentos e isso é uma coisa muito triste, porque eu sou uma pessoa que sempre fui gordinha e eu tinha uma prima que regulava a idade comigo, que ela era magra de ruim. Magra de ruim porque comia tudo, não engordava. E eu desde criança tinha essa frustração porque eu comia muito menos do que ela. E ela era sempre magra e eu era sempre gordinha. E a minha avó achava lindo, porque ela gostava de, naquela época, gente, a minha avó, ela faleceu já tem, sei lá, uns 10 anos e ela faleceu com 100 anos. Então ela literalmente era de outro século. E na época dela, bonita era mulher gorda. E ela adorava falar isso. Ela falava, a Lívia é linda, bonita é mulher gorda. Então eu ficava triste. Toda vez que eu ia na casa da minha avó, que eu encontrava com a minha prima, que era magra de ruim, literalmente. Porque a genética, a nossa genética, apesar de sermos primas, a nossa genética não era igual. Mas muito provavelmente a gente sabe que tem outros fatores que interferem nisso, entre eles a microbiota. Então sim, a microbiota de pessoas que têm tendência à obesidade, ela é diferente da microbiota de pessoas que são magras, são pessoas que comem e não têm tanta facilidade de engordar. E isso, durante muito tempo, era um diferencial positivo para a pessoa que era gordinha, porque ela aproveitava melhor a energia dos alimentos, porque ela tinha aquela microbiota que ajudava nisso. Agora, hoje que nós temos um acesso irrestrito à alimentação, que não é o que acontecia com, sei lá, os nossos antepassados, quando não tinha geladeira, mercado, delivery,
delivery iFood, a pessoa que conseguisse absorver melhor os nutrientes, as calorias, ela era uma pessoa que tinha mais chance de vingar, de viver, de sobreviver. Então, durante uma fase da história da vida humana, essa microbiota era até um diferencial competitivo. É que hoje a gente come muito mais do que a gente poderia e deveria. E a grande questão é que o que a gente come é o que mais influencia a nossa microbiota. Então, ao invés de ficar pensando em qual é o probiótico que eu tenho que tomar para emagrecer, porque há estudos de tratamento com probiótico para obesidade, mas a diferença que isso vai fazer, gente, é mínima. O que você precisa é o que eu preciso comer para ter uma microbiota saudável. É esse o pensamento que a gente tem que ter. Porque enquanto a gente estiver pensando que a gente só vai modular a microbiota com probiótico, ou usando antibiótico, ou usando suplemento, a gente esquece o principal, que é o que a gente está dando de alimento para que essas bactérias sobrevivam no seu intestino. Então, já é clara a relação entre microbiota e obesidade. Tanto pela questão da absorção de nutrientes, tanto porque o nosso intestino é um órgão endocrinológico. Nós temos vários hormônios que são produzidos no nosso intestino que vão interferir no nosso metabolismo, na nossa fome, na nossa saciedade, vão interferir inclusive nas nossas emoções e no nosso padrão alimentar, porque o padrão alimentar é um comportamento, mas a nossa microbiota interfere até no nosso comportamento, nos nossos neurotransmissores. Então não dá para falar de tratamento de obesidade sem falar de estratégias de modulação de microbiota. Agora, essa história de gente vendendo aí pela internet probiótico para você emagrecer, toma esse probiótico que você vai emagrecer tantos quilos. Isso não existe. Não adianta você tomar probiótico se você não mudar todo o resto. E o que mais influencia a nossa microbiota é o que a gente come, é o horário que a gente dorme, são as nossas relações interpessoais, é a forma como a gente se expõe à natureza, é tudo isso que vai interferir numa microbiota saudável. Então, sim, a microbiota é muito importante para o manejo da obesidade. É muito importante a gente entender o papel do intestino na obesidade. E, inclusive, essa moda de canetinhas emagrecedoras, todas elas são com hormônios intestinais. Por quê? É o hormônio intestinal que vai levar essa sinalização de saciedade, que vai modular motilidade do trato gastrointestinal. E é sim interessante a gente usar desses hormônios de forma sábia para levar à perda de peso, e a gente tem benefícios no corpo como um todo. A grande questão é que nem tudo que é bom para todo mundo. E essa semana, inclusive, eu recebi uma pergunta sobre disbiose relacionada ao uso das canetinhas emagrecedoras, como é o Ozempic, como hoje tem várias, né? Mas a mais famosa, né? Talvez seja o Ozempic. E qual é o problema dessas canetinhas? A doutora Lívia é contra? O que eu acho? O que eu penso sobre isso? Eu penso o seguinte: qualquer medicamento, porque é um medicamento, tá, gente? Ah, é um hormônio? Não, não é um hormônio, é um medicamento. Qualquer medicamento que interfira na motilidade do seu trato gastrointestinal vai interferir no equilíbrio da sua microbiota. Então, sim, eu vi muitos casos de pacientes com quadro de SIBO, que é o supercrescimento de bactérias no intestino delgado, após o uso desse tipo de medicação para perda de peso. O que faz com que o remédio seja ruim? Não. Essa pessoa já era disbiótica. Ela já tinha disbiose. E com o uso de um medicamento que trava a motilidade intestinal, essa disbiose que já estava presente mudou para o intestino delgado ou aumentou essa proliferação dessas bactérias no intestino delgado.
Então, ainda que o medicamento não seja a única causa, a gente sabe que ele pode interferir, especialmente se a pessoa já estava numa situação de disbiose. E a gente não falou que o obeso, ele já tem disbiose? Obesidade é muito associada à disbiose intestinal. Então, essa pessoa já era disbiótica, ela usou um medicamento que só evidenciou para ela essa disbiose que ela já tinha. Não é que o medicamento causou a disbiose dela, mas ele provavelmente contribuiu, sem dúvida nenhuma. O que não quer dizer que esses remédios não tenham seu papel, porque eles trazem muitos benefícios exatamente por modularem esses hormônios intestinais, por imitarem esses hormônios intestinais. Então, eles vão ter benefício na perda de peso, na gordura do fígado, na função renal, na função cardíaca. Eles têm benefícios, inclusive, na saúde cerebral. Tá? Então, qual que é a minha opinião sobre esse tipo de tratamento? Primeiro, se certifique de que você já não está num quadro de disbiose que precisa ser tratado. Segundo, se você já teve SIBO, pense 1000 vezes antes de usar medicamento para perda de peso, tá? 1000 vezes. E falo de novo, 1000 vezes. E terceiro, tenha um médico que tenha conhecimento acerca de microbiota intestinal ao seu lado, porque senão o seu médico vai falar pra você que é normal você ficar passando mal, que é assim mesmo, que é do remédio que você precisa usar, né? E terceiro, gente, é risco-benefício. A pessoa que tá numa situação de obesidade, que tem lesão de órgão-alvo, que tá perdendo função renal, que o coração já tá sofrendo, que aquele corpo inteiro tá sofrendo, às vezes vale o risco dela desenvolver um SIBO, mas a gente conseguir controlar essa questão. E o quarto ponto que eu quero trazer para vocês é que esses medicamentos muitas vezes fazem com que a pessoa coma menos. E se a pessoa comer menos, muitas vezes ela vai ter até um controle desse tipo de disbiose. Então, é individualização, tá? Para tudo na vida, não tem dieta que sirva para todo mundo, não tem medicamento que sirva para todo mundo, não tem probiótico que seja bom para todo mundo, mas a gente sabe que a gente precisa de um olhar individualizado para a sua saúde intestinal se você quiser perder peso. Isso eu concordo em gênero, número, grau, e eu vivi isso na minha vida. Porque tem gente que me olha hoje e fala assim, a doutora Lívia é meio gordinha, né? E eu ainda tenho lipedema, eu ainda estou querendo emagrecer. Mas eu já emagreci mais de 30 quilos nessa minha luta de mudança de estilo de vida dos últimos, 6 anos, mas que eu fiz de forma mais intensa nos últimos 3 anos depois do nascimento da Letícia. Então, sem dúvida, esse olhar para a microbiota e esse olhar para a perda de peso de uma forma mais ampla influenciou muito no meu resultado e eu vejo isso nos meus pacientes também. Às vezes o paciente vem para tratar uma gastrite e ele acaba, porque eu não trato só gastrite, eu trato pessoas, e ele acaba tendo como consequência uma melhora do manejo do peso, uma melhora do sono, uma melhora do estresse, e a hora que a gente vai reequilibrando esse organismo, a gente tem o benefício de melhorar a microbiota, a gente tem o benefício de ter resultados positivos, inclusive no peso, tá bom? Então, é isso, sim, microbiota e perda de peso tem tudo a ver. A outra pergunta que chegou agora, fresquíssima. SIBO, que é o supercrescimento bacteriano de intestino delgado. Quem não sabe o que é, precisa me acompanhar mais. Mas é o excesso de bactérias no seu intestino delgado. E a intolerância à histamina podem levar a um aumento de calprotectina fecal? Gente, a calprotectina é um marcador de inflamação. Ela não é específica de nada. Não tem nenhuma doença que eu falo, esse aumento de calprotectina, isso é igual a doença inflamatória intestinal, ou isso é igual a qualquer coisa. Não tem. Calprotectina é um exame que a gente fala que é de triagem. O que é triagem? Triagem, sabe quando você chega no hospital, pensa a última vez que você foi no pronto-socorro, que você levou alguém no pronto-socorro. Se você nunca foi no pronto-socorro, você não vai saber do que eu estou falando, mas enfim, a maioria das pessoas já precisou ir em pronto-socorro alguma vez. Você chegou lá no pronto-socorro, a primeira coisa que vai ser feita, você vai passar pela triagem. Na triagem, eles vão perguntar qual é a sua queixa, eles vão ver os seus sinais vitais e vão te classificar. É grave, leve, é moderado. A enfermeira da triagem não vai te dar o diagnóstico, mas ela vai saber direcionar se isso é uma coisa grave, se isso é uma coisa leve, se isso é uma coisa moderada,
para que o médico, quando for te atender, ele consiga te dar a devida atenção. Às vezes, se a pessoa chega lá, ela vai passar na frente dos outros porque era um quadro de prioridade. Então, a calprotectina, ela é a enfermeira da triagem. Ela vai servir para o médico que receber esse exame pensar: isso aqui é uma inflamação de baixo grau, isso aqui está muito inflamado, isso aqui eu preciso olhar com mais cuidado. Então, dito isso, a gente sabe que a calprotectina não é específica de nenhuma doença. A gente sabe que condições que teoricamente não são inflamatórias, pensando em inflamação, machucados, né, de lesões mesmo, elas também podem alterar a calprotectina. Um quadro de desbiose intestinal pode levar a um aumento de calprotectina. Um quadro de intolerância alimentar que não está adequadamente tratado pode levar a um aumento de calprotectina? Até pode, mas vai ser uma calprotectina baixinha, aquela calprotectina que passou de 50, mas está menor do que 100, menor que 200, menor do que 250. Geralmente 250 é o corte, tá? Então, sim, o quadro de SIBO, supercrescimento bacteriano de intestino delgado, pode levar a aumentos leves na calprotectina. Eu já vi SIBO aumentar muito calprotectina? Já, em pessoas que também tinham uma desbiose de cólon, de intestino grosso. Por quê? A calprotectina, gente, ela é um reflexo do que está saindo ali no cocô. Então, ela é mais sensível para inflamações de intestino grosso do que inflamações do intestino delgado, que está muito longe, entendeu? Então, já vi calprotectinas mais altas que a gente investigou, não achou nada e ficou na conta do SIBO. Mas toda vez que eu ver uma calprotectina acima de 250, eu tenho que ter um olhar mais cuidadoso antes de colocar na conta do SIBO, tá? Então, SIBO pode dar calprotectina levemente alterada, geralmente até 250, mas a maioria das vezes a gente vê ali 50, 60, 80, 100, uma calprotectininha assim não menor que 200, tá? Então, geralmente não é uma calprotectina muito alta. Vamos lá. Tomo leite A2 e sem lactose e mesmo assim fico constipada. Melhor parar totalmente com o uso? Sim, melhor parar totalmente com o uso. Essas reações a alimentos nem sempre é o que está escrito no livro. Teoricamente, qual é a vantagem do leite A2, tá? Vamos falar um pouquinho primeiro o que é o leite A2. O leite A2 é o leite que tem uma proteína um pouquinho melhor digerida, um pouquinho menos alergênica, então que geralmente é melhor tolerada pelas pessoas que não toleram leite. E a proteína do leite, que é essa característica A1 ou A2, ela é totalmente diferente da lactose. A lactose é o açúcar do leite. Então, a gente está falando de condições distintas. Quando a pessoa tem uma intolerância à lactose, que é o carboidrato ou o açúcar do leite, essa pessoa vai passar mal quando o alimento tiver lactose. Teoricamente, um leite sem lactose seria seguro para uma pessoa que é intolerante à lactose? Seria, deveria ser. Mas eu tenho vários pacientes que são muito sensíveis, mesmo a pequenas quantidades de lactose. Então, até esse leite que vem rotulado como sem lactose, ele pode dar algum sintoma em pessoas que são muito intolerantes. Por quê? Porque não existe leite animal sem lactose. O que eles fazem para colocar lá no rótulo que o leite é sem lactose, e até se você for ler nas entrelinhas, está lá escrito que esse leite tem baixa lactose, porque não existe leite sem lactose. O que eles fazem é adicionar a enzima que digere a lactose para que essa lactose já digerida não seja um problema para a pessoa que não tem a enzima que digere a lactose. Mas um pouquinho de lactose fica, tá? Então, às vezes pode ser esse resquício de lactose que te faz mal, e a lactose fermenta no trato gastrointestinal, e a depender da sua microbiota, esses gases podem travar o intestino, porque se você tem uma microbiota que produz metano, o metano é um gás que a gente sabe que trava o intestino, tá? Então, pode ser esse restinho de lactose que está fermentando e travando o seu intestino.
Ou pode ser uma reação a outra proteína do leite. Então, mesmo o leite A2 também pode dar essas reações. E quando a gente fala de reações ou sensibilidades ou alergias, a gente se refere à fração proteica, tá? Então, essa reação pode ser precoce, pode ser tardia. Muitas vezes a gente não tem um exame para te falar, realmente você não pode nem o leite A2. O que você tem que fazer é exatamente o que você fez. Quando eu consumo, o meu intestino prende, eu tenho desconforto, eu tenho gases, eu tenho dor, eu tenho arroto, eu tenho refluxo, enfim, sei lá qual é o sintoma além da constipação que você tinha. Quando eu não consumo, eu não tenho. Gente, essa é a melhor forma de você saber o que te faz bem e o que te faz mal. O que você precisa tomar cuidado é que o que te faz mal hoje não necessariamente é o que você comeu a vida toda. Eu atendo um monte de pessoas que falam, mas a vida inteira eu comi leite, como é que eu fiquei intolerante agora? Eu só fiquei intolerante porque você mandou eu tirar o leite da dieta. E não é uma verdade. A pessoa, ela desenvolve a intolerância ao longo da vida. E se você já tinha uma tendência genética de ser intolerante e você para de consumir o alimento, você provavelmente vai ficar mais intolerante mesmo, porque agora, além da sua genética ser desfavorável, a sua microbiota vai ficar menos adaptada àquele alimento, tá? Então, a culpa é que você já era intolerante, é que isso ficou mais sensível depois que você aprendeu e parou de consumir aquele alimento, tá? Então, se você sente mal, continue evitando. Agora, existem pessoas que estão intolerantes e esse é o maior desafio. Por quê? Pessoas que têm SIBO, que tem parasita, que tem alguma coisa lesando o intestino delas, elas podem estar intolerantes. E a hora que eu trato essa causa, por exemplo, tratei o SIBO, tratei da desbiose, tratei do parasita, recuperei a integridade de barreira intestinal, pode ser que você volte a tolerar. Então, neste momento, corte, trate o seu intestino e depois você tenta reintroduzir e vê se dá certo, tá? A maioria das pessoas, quando essa intolerância não é determinada geneticamente, elas conseguem reintroduzir, tá? Depois de tratar o intestino, claro. Vamos lá. Ai, aqui, estou vendo vocês aqui me mandando mensagem. Eu consigo ver quem tá online, hein? E aí a pergunta da Ju. O SIBO pode fazer a pessoa engordar, ter retenção hídrica? Pode. SIBO tem alta associação com obesidade. Lembra que eu falei que essas bactérias, além de fermentarem o que você come, elas podem fazer você absorver mais as calorias daquele alimento? Porque quando elas fazem esse processo de fermentação, elas produzem os substratos, que são os ácidos graxos, que vão servir de alimento para você também. Você também vai absorver aquilo ali. Então, pode estar relacionado a essa dificuldade na perda de peso. A gente acha que SIBO é causa de má absorção e a pessoa sempre vai emagrecer, mas na prática a gente vê pessoas que não conseguem engordar com SIBO e pessoas que não conseguem emagrecer com SIBO. Depende do perfil da microbiota, depende do que a bactéria está fazendo e depende da integridade do seu intestino. Então são muitas variáveis, mas na prática a gente vê muito obeso com SIBO. E quando a gente trata, não só a gente melhora essa equalização dos hormônios intestinais e a pessoa pode voltar a sentir saciedade que ela não estava sentindo, por exemplo, como a gente desinflama essa pessoa. E não existe coisa que engorde mais do que inflamação crônica, desregulação hormonal, aumento de cortisol. Então, assim, o SIBO, gente, ele pode desregular sua tireoide, ele pode desregular o seu ciclo do cortisol. Tem várias formas como essa desbiose pode estar impactando na sua dificuldade de perda de peso. E eu tenho pacientes que vieram aqui para tratar SIBO e emagreceram. Aí ele fala, nossa, doutora, esse antibiótico emagrece, né? Não é que o antibiótico emagrece, é que a sua desbiose estava te deixando numa situação de inflamação crônica. A hora que a gente desinflama, a gente consegue. E não é só antibiótico também. Vocês sabem que tratamento de SIBO vai muito além do que antibiótico terapia, tá? Então, é isso. Pode ter relação com a pessoa que fica com engordando ou com retenção de líquidos, está bem relacionado. Divertículos têm que ser retirados?
Não. O problema não é o divertículo, o problema é a desbiose e a inflamação que acontece nesse intestino. Essa história de cirurgia para doença diverticular, isso aí é a coisa que está mais em desuso e impossível. O divertículo só vai precisar de um tratamento cirúrgico na situação de uma diverticulite aguda complicada. Existe a pessoa que faz uma diverticulite e perfura o intestino, ou tem um quadro que não responde ao tratamento habitual, que é com antibióticos, dieta, jejum, tudo isso. Aí se a pessoa não resolveu e a pessoa tem risco de vida, aí sim ela vai para uma cirurgia para tirar o divertículo. Mas essa história de tirar preventivamente porque tem muito divertículo, isso aí já caiu por terra, tá? Se você quer prevenir a diverticulite, você tem que desinflamar o seu intestino, melhorar a sua alimentação. E melhorar a alimentação não é cortar carocinho da dieta. Ah, não posso comer tomate porque tem carocinho, não posso comer feijão porque tem casquinha. Isso já caiu por terra há muito tempo. A não ser durante a crise, né, gente? Quando a pessoa tá na crise, a gente tira tudo que é fibra. Mas depois que saiu da crise, na prevenção, é desejável que você consuma esses alimentos, que você consuma fibras, que você tenha uma dieta saudável. O que você tem que cuidar é da sua microbiota, porque a inflamação do divertículo está intimamente relacionada à desbiose intestinal. Tá? Por que tem gente que tem divertículos e nunca inflamam e tem gente que tem diverticulite atrás de diverticulite? Porque essa pessoa que já tem uma microbiota em desequilíbrio, aquelas bactérias vão proliferar naquele buraquinho que é o divertículo e vão fazer um processo inflamatório naquela região. Então é a inflamação que tem que ser combatida. Gente do céu, olha, eu vi uma pergunta aqui que eu não vou nem comentar para não ser antiética, tá? Vocês querem me botar no fogo. A Débora falou que fez o teste de hidrogênio com glicose para SIBO e esse teste foi negativo. Ela é constipada. Será que ela confia no teste? Sem sintomas durante o exame, provavelmente. Bom, Débora, tem algumas coisas que a gente tem que ponderar nessa situação. A primeira é que o teste de hidrogênio expirado, ele pode detectar o SIBO em pessoas constipadas? Pode, porque a maioria das pessoas tem flora mista. Mas ele dá certeza de que não é SIBO quando ele vem negativo? Não dá. Por quê? O metano é o gás mais associado à constipação intestinal, que é o intestino preso. E o metano, ele é um gás que trava o intestino. Então, as pessoas que têm uma microbiota metanogênica, elas tendem a ter esse padrão de constipação, tendem a ter um quadro de inchaço abdominal, às vezes até aquela sensação do gás preso mesmo, porque o metano, ele trava a motilidade, até para eliminar os gases é mais difícil. Agora, não ter sintomas durante o teste também não afasta que você não tenha um supercrescimento de micro-organismos metanogênicos. Por quê? Os metanogênicos, eles podem proliferar em qualquer local do seu trato gastrointestinal, tanto que a gente não fala de SIBO metanogênica, a gente fala de IMO, que é Intestinal Methanogens Overgrowth, que é o supercrescimento de metanogênicos em qualquer lugar. E esse supercrescimento, ele pode começar, por exemplo, você poderia ter começado a produzir esse metano depois de 3 horas que você já está em casa, já acabou o exame, não foi no intestino delgado, foi no intestino grosso. Então, não dá para saber. O teste negativo não dá para saber que você não tem uma microbiota metanogênica. E isso é o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração no seu quadro. O segundo ponto que a gente tem que levar em consideração no seu quadro é que a glicose, ela é um substrato que vai ser absorvida no seu intestino delgado. Então, o teste com glicose, ele tem menos chance de dar um falso positivo, mas ele tem mais chance de dar um falso negativo. Por quê? Se você absorveu a glicose, não sobrou para a bactéria. Como eu vou saber se não teve um pico lá no cólon? Por isso que eu, particularmente, prefiro o exame de lactulose. Porque a lactulose não vai ser absorvida. Se ela fermentar no cólon, para mim é um sinal.
Entendeu? Então, é interpretação de exame, preferência e experiência do profissional. Mas não dá para afastar. Se a nossa suspeita for alta, a gente pode tratar empiricamente, a gente pode fazer um exame de microbiota para detectar se há ou não esses micro-organismos metanogênicos, que são as arqueias. O principal é o Methanobrevibacter. Ou a gente pode investigar outras coisas, porque nem tudo que dá constipação é SIBO. Constipação na mulher muitas vezes está relacionada com uma disfunção do assoalho pélvico, com às vezes um movimento inadequado na hora da evacuação. Então tem muita coisa de diagnóstico diferencial para a gente achar que constipação com teste negativo é metano. A gente precisa desse olhar como um todo e investigar na sua história quais são os seus fatores de risco. O que é mais provável para você? Porque senão a gente sai tratando tudo, fazendo exame para tudo e às vezes o paciente continua sem resposta, tá? Vamos lá então para a próxima. Ai, Jesus, a pessoa gosta de brincar com perigo. Olha a história da Luísa. Ela fez o exame de intolerância à lactose e não sentiu nada. O resultado foi negativo. Mas aí, quando ela saiu do exame, ela já tinha tomado um monte de lactose e ainda comeu um pãozinho de queijo. Aí ficou mal. Gente, não brinca, né? A pessoa sai de um teste provocativo, que tem grande chance dela passar mal. Essa lactose que você tomou no exame, ela pode fazer um estrago depois. Lembra que eu falei que não é só o intestino delgado que conta? Que às vezes a hora que esse substrato chega no cólon, aí é que ele vai fermentar. Daí a gente não vai saber se você é uma má absorvedora de lactose e fermentou no cólon, se o problema foi o pão, se foi o queijo, se foi entendeu? O fermento, não dá pra saber. Essa informação que você passou não dá pra gente fechar um diagnóstico. O que eu sugiro? Faça um teste de provocação com leite. Muitas vezes os meus pacientes sabem, eu encorajo eles a nem fazerem o teste de lactose, de intolerância à lactose, antes de fazer um teste de tomar leite, gente. Toma leite sem fatores de confusão, sem botar Nescau no leite, sem encher o leite de açúcar, sem botar café no leite. Toma leite, vê como você se sente. E observa pelo menos 24 a 48 horas. Por quê? O exame está avaliando um curto período, de 2 a 3 horas. Agora, como foi o resto do seu dia? Isso importa. Agora, a pessoa às vezes tem um monte de fator de confusão, porque ela toma o leite, aí ela come pão, ela bota Nescau, ela joga café, aí ela ainda bota uma pimenta. Aí eu não sei o que te fez mal, entendeu? Mas se o seu teste deu negativo, é provável que tenha sido o pão de queijo que te fez mal. Daí pode ser o queijo, pode ser a histamina, pode ser o fermento, pode ser, não sei se tinha trigo nesse negócio, né? Então fica difícil da gente saber. Essa informação ficou meio aberta. Mimi falou que vê óleo nas fezes. Já é indicativo de insuficiência do pâncreas. Ela tem 2 anos que fez uma cirurgia bariátrica pela técnica de bypass, que é a técnica que mexe no intestino também. Tá? A primeira coisa que a gente tem que saber quando a gente vê um paciente pós-bariátrica é que a cirurgia bariátrica, ela é uma cirurgia que leva a má absorção intestinal. Isso está no contrato. O objetivo da cirurgia é que você não absorva tudo que você come para você conseguir perder peso. Então, assim, tá no contrato da cirurgia que ela vai prejudicar a absorção, inclusive de gorduras, inclusive de lactose, inclusive de proteínas. Tá? Não dá para ter certeza que você tem uma outra doença que é a insuficiência do pâncreas, só pela característica das fezes. Porque tem muitas nuances que vão interferir. Por exemplo, o pós-operatório de bariátrica aumenta e muito a chance de desbiose e supercrescimento de bactérias no intestino delgado. As bactérias no intestino delgado, elas atrapalham a ação dos sais biliares e levam a uma má absorção de gordura. Além disso, muitas pessoas depois que fazem a bariátrica perdem a vesícula.
E a falta da vesícula também leva a uma má absorção de gorduras. Então a gente precisa investigar SIBO, a gente tem que investigar essa má absorção de sais biliares que acontece no pós-bariátrica e a gente precisa de exames para confirmar se tem ou não a insuficiência do pâncreas. Mas a bariátrica é um fator de risco para a insuficiência do pâncreas. Então pode ser que você tenha, mas só pela característica das fezes, pelo cheiro do cocô, pelo cheiro do pum, eu não tenho como ter certeza. Eu preciso de exames de fezes para investigar isso. Porque as pessoas falam, não, meu pâncreas está ótimo, a amilase e lipase no sangue são normais. Isso não serve para nada para ver a função digestiva do pâncreas. Nem se a pessoa tem um bom controle da glicose. Isso não serve para nada para ver a função digestiva do pâncreas. Então, quando a gente fala de insuficiência pancreática exócrina, a gente está falando da função digestiva do pâncreas. É preciso de exames para confirmar esse diagnóstico, tá? Porque é só a partir de um diagnóstico que a gente consegue definir se você vai precisar de usar enzima para a vida toda, se você precisa tratar as bactérias, se você precisa de quelar o sal biliar, do que você precisa para resolver esse problema. Mas óleo nas fezes não é normal nunca, merece ser investigado. Então, ai meu Deus, calma aí. Quase que eu fechei a live sem querer, gente. Nossa, que loucura. Vamos lá para a próxima pergunta. Ah, calma aí, aqui são as que eu já respondi. Ai, meu Deus, olha. Ó, vou te falar uma coisa. A Cecília falou que ela não tinha refluxo antes de tratar o H. pylori. Terminou o tratamento da bactéria, começou com refluxo. E isso não é incomum, tá, gente? Por quê? O H. pylori, ele é uma bactéria que ele ataca o estômago, tá? Quando o H. pylori causa essa inflamação no estômago, muitas vezes ele prejudica as células responsáveis por produzir ácido no estômago. E ele está associado muitas vezes a uma condição de hipocloridria, que é baixa produção de ácido no estômago. E a pessoa tá naquela situação de hipocloridria, muitas vezes ela tem má digestão de proteínas, muitas vezes ela tem dor de estômago, ela tem inchaço, ela tem gases, distensão abdominal é muito associada ao H. pylori, por exemplo. Muitas vezes essa pessoa que tem o H. pylori no estômago, ela pode ter todos esses sintomas, mas às vezes ela não tem sintoma nenhum. Tá? Então, tem muita gente que tem H. pylori e nunca vai descobrir porque ela não tinha sintomas ou ela não prestou atenção nos sinais que o corpo dela estava dando. E aí a pessoa tá lá convivendo com a bactéria e uma situação de hipocloridria, que já chegou num equilíbrio ali, né? Tá com hipocloridria e beleza. Aí a hora que eu mato a bactéria, essa célula que produzia ácido, ela volta a ter a capacidade de produzir ácido. Só que pensa quantos anos você ficou com essa bactéria aí e o seu corpo tentando vencer essa inflamação e estimulando esse estômago a produzir ácido. Por quê? O seu corpo... Eu botei a cabeça, mas não é uma coisa consciente, tá? O seu corpo entende que a célula que produz, que a bomba de próton, que aquela localização ali do estômago que produz ácido parou de funcionar. Então ele fica estimulando e produzindo gastrina, produzindo histamina, produzindo tudo para estimular aquela produção de ácido. Só que ela não tá funcionando porque a bactéria tá ali atrapalhando a coisa de funcionar. Aí você tira a bactéria, se você já não tinha uma atrofia no estômago, esse estômago vai voltar a produzir ácido e às vezes mais do que ele produzia antes, porque o estímulo está muito alto. Às vezes você já tem até um pólipo de glândulas fúngicas cheio de glândulas que produzem ácido. E daí você produz mais ácido do que você produzia antes de tratar a bactéria. E é por isso que o tratamento do H. pylori ele tem que ser individualizado. A gente tem que definir quem merece tratar, quem vai se beneficiar do tratamento e em quem eu vou pesquisar essa bactéria. Por quê? Quando o tratamento foi bem indicado e agora você ficou com refluxo, mas você matou a bactéria que estava te causando um problema. Agora, às vezes, né, nem tinha necessidade, ainda causou um outro tipo de problema. Então,
vai tratar do mesmo jeito que a gente trata refluxo. Durante um período de tempo, a gente pode precisar da inibição da acidez do estômago, a gente vai precisar de controles alimentares, de evitar os alimentos que são gatilho para refluxo, como, por exemplo, o café, muitas vezes piora o refluxo, menta, muitas vezes piora o refluxo, refrigerantes, excesso de gorduras, coisas com muito condimento, pimenta, muitas coisas podem desencadear esse sintoma de refluxo. Encher até a tampa, que é comer mais do que você precisa, pode te desencadear refluxo, não comer e deitar, e lidar com essas medidas não farmacológicas para não ficar dependendo do medicamento no longo prazo. E quando for desmamado o remédio que bloqueia o ácido do estômago, a gente tem que desmamar lentamente para o seu corpo se readaptar a essa falta da inibição, tá bom? Então, pode acontecer. Se o seu tratamento foi bem feito, confia no processo porque vai melhorar. Vamos para a próxima pergunta. Meu filho usa Creon, já descartou doenças graves como fibrose e celíaca, pode ser pâncreas? Bom, por que ele usa o Creon? Essa é a pergunta. Se ele não tem um diagnóstico de insuficiência do pâncreas, ele está usando o Creon de forma paliativa. O que é paliativo? É quando eu não estou tratando a causa do problema, eu estou aliviando os sintomas. Então, o primeiro passo é investigar se esse pâncreas é capaz de produzir enzimas e se ele está produzindo. Se o pâncreas é capaz de produzir e está produzindo, o uso de Creon não deve ser para a vida toda. Eu preciso identificar por que ele está precisando, por que ele não está digerindo bem de forma natural. É alguma doença do intestino delgado, que não a doença celíaca? É um quadro de SIBO? É o que aconteceu, entendeu? Para ele estar precisando da enzima. Se ele está precisando da enzima porque o pâncreas entrou em insuficiência, daí é pâncreas, com certeza. Agora, tem muitas pessoas que se beneficiam do uso da enzima e não tem insuficiência do pâncreas. Aí não é a pessoa que eu vou botar a enzima para a vida toda. Eu preciso tratar a causa do problema. E identificar a causa é o primeiro desafio que você tem. Vamos para a próxima. Eu tô dando preferência para quem tá aqui online comigo. A Patrícia, minha paciente, como sabemos se o pâncreas está produzindo essas enzimas? Com o exame de fezes, que é o exame de elastase pancreática nas fezes, e nós já fizemos esse exame. Se eu tenho uma produção de elastase, uma excreção de elastase normal, é porque o meu pâncreas está sendo capaz de produzir essas enzimas. Se eu tenho baixa da enzima do pâncreas, aí o problema não é intestinal, ele é pancreático e eu preciso tratar esse pâncreas. Só existe a colestiramina para quelar os sais biliares circulantes? Aqui no nosso país só existe ele. Existem outros quelantes de sais biliares, mas a gente não tem disponível aqui no nosso país. E mesmo o Questran, que é a colestiramina, a gente tem bastante dificuldade de encontrar. Então, é um desafio o tratamento da diarreia por má absorção de sais biliares, tá? A glutamina ajuda a eliminar a inflamação? A glutamina, ela é um aminoácido que serve de alimento para as células do seu intestino. Então, ela vai ajudar nessa recuperação da sua barreira intestinal. Pode ser usada em situações de inflamação, pode ser usada pós-infecções para facilitar essa recuperação intestinal. Ela pode ser usada no tratamento da síndrome do intestino irritável. A gente pode usar ela dentro do contexto do tratamento de SIBO e de outros quadros de infecções no trato gastrointestinal. Mas é isso que você falou, ela é uma ajuda. Ela não vai ser o único tratamento, tá? Mas ela pode ajudar nessa recuperação da integridade de barreira do seu intestino, do intestino permeável, ela pode ajudar.
O que eu acho do probiótico Culturelle Júnior? Eu acho ótimo. O Culturelle é a base do Lactobacillus rhamnosus GG, que é uma das cepas mais estudadas para modulação imunológica do intestino. Então, ele tem benefícios para o uso em diarreia pós-uso de antibiótico, ele tem benefício para prevenção de doenças alérgicas, ele tem vários benefícios, principalmente nessa modulação imunológica intestinal. Então, eu particularmente gosto, tá? Vamos... Aí, ó. Aí a Luísa falou que ela já fez o teste de tirar o leite e quando ela volta a usar, ela fica mal. Por isso, Luísa, provavelmente você é intolerante. Agora, quando você é intolerante e fica mesmo assim consumindo leite, a sua microbiota se adapta. Então, você tem bactérias no seu intestino que te ajudam a digerir essa lactose e ela te faz menos mal. Entendeu? Então, tem gente que é intolerante, mas tem uma microbiota adaptada. E daí, se a pessoa não tá sentindo gases, inchaço, não é uma coisa que tá incomodando ela, dependendo da microbiota, né, gente? Porque se a pessoa tem um cibo e ainda fica comendo lactose e não é capaz de digerir, isso vai dar ruim, né? Mas existem pessoas que não têm desbiose. Elas só tem uma microbiota que se adaptou a ajudar ela a digerir a lactose. Inclusive, as bifidobactérias adoram lactose, que são micro-organismos bons, que são considerados, inclusive, psicobióticos. Então, quando você é intolerante, você fica comendo e você não tem uma desbiose, a sua microbiota te ajuda e elas estão aí para isso, para essa relação que a gente chama de simbiose. Elas te ajudam a digerir, te ajudam a absorver, te ajudam a não sentir mal com a lactose. Aí você corta a lactose e fica sem comer. Aí a sua microbiota vai se desacostumar. Você vai perder aquelas bactérias que estavam te ajudando a digerir a lactose. Aí quando você coloca de novo, aí já era, porque daí você já não tem mais as bactérias que estavam te ajudando. É por isso que quando a gente reintroduz, a pessoa pode voltar a ter sintomas. Se essa pessoa não era intolerante, essa readaptação vai acontecer e em breve você vai ter novamente as bactérias que te ajudam a digerir a lactose. Agora, se você é intolerante, eu não recomendo você continuar insistindo, né? Porque pode ser que não te dê sintomas agora, mas isso está alimentando um perfil de bactérias que pode ser bom ou ruim, depende de como forem os seus outros hábitos, tá? Então é isso, é individualização, gente. Não tem receita de bolo para todo mundo. Elastase pancreática de 452 pode indicar insuficiência pancreática? Não, 452 tá ótima. O que indica a insuficiência do pâncreas é quando a elastase está abaixo de 200. Às vezes a gente pega uma elastase lá de 250, daí não está intolerante, mas está limítrofe. Esse paciente pode se beneficiar, ainda que de forma temporária, do uso da enzima. Agora, 450 não é falta de enzima o seu problema, tá? Tá ótimo. Aliás, não precisa mais do que isso. Próxima pergunta. Aqui. Como é que a gente descobre que tem algum problema intestinal enquanto você vai em vários médicos? Gente, eu não entendo, assim. Eu sinceramente não entendo. Porque, assim, ou você tá indo nos médicos errados, ou os vários médicos que você está indo não estão dando atenção para você como um todo, né? Assim, é difícil. Eu entendo que não é todo médico e inclusive não é todo gastroenterologista que entende de intestino. E é por isso que eu resolvi me especializar em intestino, porque eu fui fazer gastro para tratar o meu intestino irritável. E eu descobri que durante a residência de gastro eu ficava 2 anos praticamente tratando fígado, que a gente vê muito fígado na residência de gastro,
E dos 5 dias na semana, somente um dia era dedicado às doenças intestinais. E como era um ambulatório da Unifesp, que é um hospital universitário terciário, basicamente a gente tratava doença inflamatória intestinal, que no caso não era o meu problema, mas que foi de grandíssima valia, tá? Não tô falando, que eu não aprendi. Sou eternamente grata aos anos que fiquei na Unifesp, inclusive fiquei lá ainda por 5 anos acompanhando o ambulatório de intestino, fazendo pós-graduação para aprender mais e estar mais capacitada a tratar os meus pacientes de intestino, porque eu vi que era uma demanda que as pessoas não tinham. Que a maioria dos professores que a gente tinha, inclusive, não queriam tratar intestino. E aí eu vi ali uma oportunidade. Na época que eu decidi isso, ninguém falava de intestino. Não era essa onda hoje que todo mundo, todas as especialidades, o intestino virou a nova dermato, todo mundo quer tratar intestino, entendeu? Eu falo dermato porque dermato era muito difícil de passar na residência de dermato. E gastro era tranquilo, ninguém queria gastro, as pessoas queriam só deixar as pessoas mais bonitas. E aí, depois, né, gente, aí todo mundo percebeu que o intestino não tem pele bonita sem intestino, não tem saúde cerebral sem intestino. Aí o intestino virou a bola da vez, mas naquela época não era. Exatamente por isso. Ninguém queria tratar intestino, ninguém queria estudar intestino, ninguém queria aguentar o paciente com problema intestinal, gente, porque o paciente com problema intestinal, eu falo, o meu marido ele atende pacientes muito mais graves que os meus, porque ele é nefrologista. Então o paciente dele muitas vezes está perdendo o rim. Só que o paciente dele não tem sintoma. É um paciente que às vezes ele tem que ativamente explicar para o paciente que ele precisa fazer o exame, que ele precisa se preocupar, que ele precisa fazer isso. Agora o paciente que tem problema intestinal, todos os dias ele se lembra que ele tem intestino. Todos os dias ele tem alguma coisa que impacta na vida dele. É um paciente sofrido, gente. Pensa, você aí que sofre de intestino, como que a pessoa vive com diarreia? Como é que a pessoa vive com o intestino preso, com aquela sensação de que a barriga tá super inchada, com dor abdominal, com desconforto? É uma coisa que incomoda a pessoa todos os dias da vida dela. Então, não é todo médico que quer acolher esse tipo de paciente. E tá tudo bem. Agora, se o seu médico não tá valorizando o seu problema intestinal ou não tá investigando o seu problema intestinal, pode ser que não seja a especialidade dele, pode ser que tá aquém do conhecimento atual dele e cabe a você procurar outro médico. Porque senão você vai ficar, mas não foi falta de médico, porque eu fui em 10 médicos e ninguém descobriu o meu problema. E você vai deixar de procurar? Você vai deixar de investigar? Você vai deixar de buscar a sua melhora? Vai deixar de buscar o seu tratamento, a sua cura, ou enfim, pelo menos o alívio dos seus sintomas? Então eu sei que é difícil, eu entendo. Inclusive foi por isso que eu estou aqui nessa internet há mais de 5 anos falando todos os dias sobre intestino. Todos os dias, não tem um dia que eu não apareço aqui para falar de intestino. Ou então para dar um tchauzinho para vocês e contar que eu volto amanhã. Mas eu tô aqui todo dia, tem 5 anos. E tem muitos gastroenterologistas que aprendem mais no meu Instagram do que eles aprenderam na residência, na especialização deles, né? Então, vamos investigar. Aí o Rafa falou, o Rafa faz um exame de alergias alimentares tardias que pode ser de grande valia na investigação desse problema. Então, é isso, é investigar. Não desista de você. Se você foi no médico, o médico não valorizou sua queixa, busca outro médico. Eu sei que é difícil. Não tô falando que é fácil. Gente, olha, eu não sei o marido de vocês, mas o meu marido, ele fica no meu pé. Se eu falo que eu vou fazer uma coisa e não faço, ele não desiste enquanto eu não fiz. Ele entrou na minha live só pra falar que eu ainda não fiz o que eu combinei com ele. Mas eu vou fazer. Não é nada, não é besteira não, tá, gente? São problemas do dia a dia. Aí, ó, a Marcela falou, só a gordura abdominal também tem relação? Fiz muitas dietas, acompanho com nutricionista, faço esporte e mesmo assim... Que isso? Olha o que o Carlos mandou aí, tá livre no mercado. Ai de você vai apanhar.
Aí a Marcela, ela falou que ela só tem gordura abdominal, se também tem relação com a microbiota. Já fez muitas dietas, acompanha com nutricionista, faz esporte, mesmo assim tem um padrão de acúmulo de gordura abdominal. Essa gordura... Gente, eu vou socar meu marido, ele tá falando aqui nos comentários que ele vai pro Tinder. Você vai pro Tinder pra você ver o que vai acontecer com você. Você vai voltar aqui em casa, a porta estará blindada à prova de você. Então, vamos lá. Gordura abdominal tem a ver com o intestino? Tem a ver, tá? Quer dizer que a única causa desse acúmulo de gordura abdominal é o intestino? Não, gente. Todo tipo de obesidade, de gordura, está relacionado com muitas coisas. Mas esse padrão de acúmulo de gordura abdominal é um padrão que se relaciona com os seus hormônios, é um padrão que se relaciona muito com a resistência à ação da insulina, tá? E é um padrão que se relaciona muito com genética, né? Assim, a genética é importante também para esse padrão de acúmulo de gordura. Mas quando a gente fala de genética, a nossa microbiota tem um papel menos importante, né? Apesar de que a gente sabe que os metabólitos da sua microbiota, inclusive, fazem uma modulação da sua expressão gênica, tá? Então, mas é uma coisa que só com a microbiota vai ser difícil da gente mudar, né? Vocês concordam? Agora, quando a gente fala de regulação hormonal no que diz respeito ao cortisol, por exemplo, que é um hormônio que leva a esse acúmulo de gordura abdominal, a microbiota sim está relacionada com o ciclo do cortisol. E a nossa microbiota também está relacionada diretamente com a resistência à ação da insulina. E é a insulina que faz acumular essa gordura visceral, essa gordura na barriga, que pode acometer inclusive os órgãos internos. Então, estratégias alimentares são importantes e cuidar do seu intestino é importante, porque o nosso intestino produz hormônios que vão regular a sua sensibilidade à insulina. O nosso intestino, ele vai levar, as nossas bactérias intestinais vão interferir tanto através da regulação da inflamação, dessa barreira intestinal de forma adequada, de uma forma de proteção, e a integridade da barreira intestinal é muito importante para a regulação dos nossos hormônios e da nossa insulina, e a nossa microbiota vai produzir metabólitos que vão influenciar o seu controle hormonal e glicêmico. Então, cuidar da sua microbiota vai ajudar, inclusive, na regulação dessas doenças do metabolismo. Eu, inclusive, tenho uma aula que eu já fiz para um grupo de diabetes, mostrando o papel da microbiota intestinal no diabetes tipo 1, que é autoimune, que não é o caso das pessoas que têm essa gordurinha abdominal, e no diabetes tipo 2, que é esse diabetes da resistência à ação da insulina. E eu não estou falando que você tem diabetes, mas eu estou falando que esse padrão de acúmulo de gordura mais central, essa gordura que tem o risco de acometer os órgãos internos, que a gente chama de gordura visceral, ela está relacionada muitas vezes com a resistência à ação da insulina. Então, o tipo de dieta que você faz vai fazer diferença, a sua microbiota vai fazer diferença. A gente sabe, por exemplo, que há uma bactéria intestinal chamada Akkermansia mucinifera, que agora nós, inclusive, conseguimos suplementar ela como forma de probiótico aqui no Brasil. Ela é muito importante para a regulação do metabolismo da insulina, do metabolismo da glicose, do manejo do peso. Então, sim, a microbiota está relacionada, mesmo com essa gordurinha que é só na barriga, tá? E essa gordurinha só da barriga, ela é muito mais perigosa do que aquele padrão de gordura que a gente vê, por exemplo, no lipedema, que é uma gordura periférica, menos perigosa para o coração, o que não quer dizer que ela é saudável, tá, gente? Vamos lá. Ai, gente, às vezes vocês mandam coisa que não é dúvida, né? Aí eu não tenho como comentar aqui. Tem
tenho intolerância à lactose, intestino irritável e uso Lonium. O Lonium é um medicamento para tratamento sintomático da síndrome do intestino irritável. Ele é muito bom para alívio de dor e ele é bom para o controle da diarreia. Ela falou que tem mais diarreia e agora está em crise. O Lonium, ele é um sintomático. O que é sintomático? Sabe quando você está com diarreia, você toma um remédio para prender? Isso você não está tratando a diarreia, você está segurando o cocô. Entendeu? O tratamento, quando ele resolve só sintomas, ele deixa muito a desejar. Não dá para nos dias de hoje a gente se contentar em tratar síndrome do intestino irritável simplesmente aliviando sintomas. Simplesmente não dá. Sabendo tudo que está por trás dessa doença, sabendo da regulação da sensibilidade do trato gastrointestinal, sabendo da importância do manejo da microbiota, sabendo a importância da alimentação, sabendo da importância do estilo de vida, do sono, de tantas coisas que a gente tem que envolvem a síndrome do intestino irritável, eu não posso me contentar em tratar usando remédio para alívio de sintomas. O que quer dizer que eu sou contra remédio para alívio de sintomas? Não! De forma alguma, não sou contra, tá? Eu acho que o alívio de sintomas faz parte do tratamento da síndrome do intestino irritável. Mas o que eu converso com os meus pacientes é, eu vou deixar esse remédio para alívio de sintomas enquanto você está em crise. Mas a gente precisa melhorar este intestino para te tirar da crise. Porque estar sem sintomas não quer dizer que o seu intestino está tratado, tá bom? Então pode usar o Lonium. Não tenho nada contra, a não ser para pessoas que tenham problema com o glúten, porque o Lonium tem glúten na composição, tá? Agora, não tá tratando, tá? Aliviando sintoma. Qual a diferença de sintomas de disbiose e SIBO? Tenho vários sintomas, não sei em qual me encaixo. Gente, SIBO é disbiose, eles são sinônimos, não são condições antagônicas. Todo SIBO é um tipo de disbiose, o que não quer dizer que toda disbiose é SIBO, tá? A grande questão é que o supercrescimento de bactérias no intestino delgado é muito além de só uma disbiose, porque as bactérias neste local nobre do seu corpo, que é o intestino delgado, que é onde você absorve nutrientes, que é um órgão imunológico, que 80% das suas células do sistema imune estão nesse órgão, que é um órgão endocrinológico, que vai produzir os hormônios da saciedade, que vai modular os seus hormônios, o seu sistema nervoso autonômico, os seus neurotransmissores. Não dá para tratar SIBO como só um excesso de bactérias. Simplesmente não dá. Tá? Então, SIBO é disbiose. Quando a gente fala disbiose, na maioria das vezes a gente está se referindo a SIBO. Mas hoje a gente já sabe que a disbiose não necessariamente vem acompanhada de SIBO. Eu posso ter uma disbiose de intestino grosso, eu posso ter uma disbiose fúngica, e SIBO é bactéria. Então, eu posso ter o SIFO, que é o supercrescimento fúngico do intestino delgado. Eu posso ter uma disbiose causada por um parasita. Então, pelo sintoma, você não vai saber mesmo. Você precisa de um médico especialista e de um exame certo. Porque eu atendo todos os dias pessoas que falam, meus exames estão todos normais. Aí você vai ver o exame, não fez um exame de fezes. Não avaliou uma vitamina. Não pediu um exame para ver inflamação. Só fez o quê? Endoscopia e coluna, endoscopia e coluna, endoscopia e coluna, endoscopia e coluna, hemograma e função renal. E, gente, não dá. Você vai numa pessoa não especialista e quer que ela faça uma coisa que ela não está capacitada para fazer, aí o erro é seu, não é do médico. O médico está fazendo o que ele sabe fazer. O seu erro é ver que você não está melhorando, que você está com um problema não resolvido e querer resolver o seu problema sem ajuda especializada. Porque eu sei que não é fácil. E é por isso, inclusive, de novo, que eu tô aqui há 5 anos ensinando vocês, ajudando vocês. Porque o conhecimento liberta. Quando você está empoderado do conhecimento, você consegue, inclusive,
ajudar o profissional que te acompanha a ter um diagnóstico. E isso serve até pra mim. Eu adoro quando vem paciente meu aqui do Instagram, que me acompanha no Instagram, que vem nas lives, porque vira e mexe, algum paciente meu me manda: nossa, doutora Lívia, eu acho que eu tenho isso, porque eu lembrei aqui uma vez, não sei o que. A gente vai lá e pá, fecha o diagnóstico. Isso porque minha consulta dura 1h30, 2 horas, mas não dá tempo de eu conhecer a sua vida inteira. Então ninguém é melhor do que você. Ninguém melhor do que você para prestar atenção nesses detalhes. Aí a Tati falou que foi no Nutri, foi no endócrino, foi no gastro. Nenhum pediu exame de fezes. Eu não comecei a live falando que quando eu fui fazer residência eu quis fazer intestino exatamente porque ninguém queria fazer intestino naquela época. E ainda os meus amigos me zoavam. Falavam assim: ah lá, ó, é você que vai tratar os intestinos irritáveis. Falavam assim comigo, como se isso fosse me menosprezar, entendeu? A Lívia que gosta de intestino irritável. Ah lá, Lívia, ó, problema com glúten é com você. Porque ninguém queria tratar. Falar: ah não, Lívia, pode ficar com esses pacientes aí que eu não quero não. Então é isso, gente. Não é todo profissional que está capacitado, não é todo profissional que gosta. Você tem que buscar alguém que já viveu isso, de preferência. Porque quando a gente... aliás, ontem eu ouvi uma da minha paciente, que eu vou até contar essa história para vocês. Ela me falou a seguinte frase: doutora Lívia, pessoas normais não entendem. Aí eu falei assim, eu não sei se eu fiquei feliz ou triste, porque ela me incluiu, né, no grupo... Mas ela falou que eu não sou normal. Aí eu falei: como assim pessoas normais? Nós somos pessoas normais. Aí ela: não, mas as pessoas normais não entendem como é difícil lidar com isso. E não entendem. Por quê? É difícil, gente. É muito difícil ter essa empatia de sentir a dor do outro se você nunca passou por nada parecido. Então é isso. Busque ajuda. Gente, hoje em dia o que mais tem é profissional especialista em intestino também. Então, busque ajuda, não deixe de buscar, tá bom? Gente, já deu a hora, eu tenho que atender daqui a pouquinho, então vou ter que terminar a nossa live. Foi muito legal ter a companhia de vocês no dia de hoje. Muito obrigada a todo mundo que ficou até o final, que mandou as dúvidas, que me acompanha, que comenta, que compartilha as coisas que eu publico, porque o Instagram, ele gosta de espalhar conteúdos virais. O que é isso? Quando eu faço uma piadinha, vocês adoram. Aí todo mundo curte, compartilha, manda pro amigo, marca o marido que tá peidando, não sei o quê. Agora eu faço um post com conteúdo legal para ajudar vocês, para ajudar mais pessoas a terem diagnóstico, falando de coisa séria. Aí vocês não compartilham, vocês não comentam. Aí o Instagram acha: ah, não, esse negócio não deve ser importante, porque foi pouca gente que... Muita gente viu, pouca gente curtiu, pouca gente comentou. Então, quando eu falar uma coisa séria, que você passa por isso, que você já viu alguém, você manda lá pelo menos uma palminha pra mim, um coraçãozinho, fala: eu tô aqui, eu tô te vendo. Porque isso pra mim também é um reforço que me dá mais vontade de estar aqui com vocês. Então, obrigada a todo mundo que sempre tá aqui nas lives. Eu tenho um carinho muito grande por vocês, eu vejo as carinhas aqui, já até sei a galerinha que é aqui de verdade, que tá sempre aqui. Beijos pra vocês e até mais!